consideramos que ela se inicia com o trabalho de Gottlob Frege. Nós vamos discutir o Frege mais adiante. E o trabalho dele foi muito importante porque ele teve... Alguns dizem que ele não teve tanto impacto na hora em que ele escreveu, mas por meio dos alunos. Eu não sei se isso é completamente correto historicamente. Sempre essas afirmações sobre a história da filosofia sempre são depois, precisam de novo escrutínio, mas, de fato, o Frege teve vários ensaios, teve textos clássicos, textos que ele escreveu como artigos, até que ele não imaginou que iam virar textos clássicos, e acabaram virando textos clássicos. E esses textos serviram de base para o que nós chamamos de filosofia da linguagem hoje. Com outros autores, esses outros autores desenvolveram uma porção de elementos e tiveram abordagens diferentes. A filosofia da linguagem, ela iniciou no Frege, pelo menos, nos primeiros autores, depois com Bertrand Russell, foi um autor que veio depois, e com Ludwig Wittgenstein, ela tinha uma porção de preocupações que iam para além da própria linguagem, mas principalmente em Frege e Russell, eles tinham também coisas que nós hoje chamaríamos de uma investigação metafísica também sendo feita. Eles estavam preocupados não só com a linguagem, estavam preocupados com o pensamento. E a ideia de que tu podes estudar só a linguagem enquanto tal, ela foi surgindo depois, um pouco, uma geração seguinte de estudiosos. Alguns deles tinham sido ligados diretamente ao Frege e ao Russell. Alguns dos filósofos que vão ser importantes para a filosofia da linguagem contemporânea, por exemplo, inicialmente, um deles foi aluno direto do Frege, que era o Rudolf Carnap. O Frege é famoso porque tinha poucos alunos, ele não era realmente um professor efetivo na Universidade de Viena, mas ele tinha bem poucos alunos, mas esses alunos foram muito influentes. O Carnap frequentou as aulas dele, depois ele foi visitado pelo Ludwig Wittgenstein, e que também conversou, então, diretamente com ele, e teve, provavelmente, algumas dicas, e recebeu dele o conselho de ir estudar com Bertrand Russell, na Inglaterra. E o Russell se correspondeu com o Frege, mas nunca encontrou o Frege, pessoalmente. Pediu facsímile dos artigos do Frege, e na esfera da filosofia do período que ele estava na Inglaterra, ele usou bastante bem, parece, os insights fregianos e desenvolveu a própria filosofia dele, o próprio talento. Depois, o Carnap foi influenciado pelo Russell também, interessante isso. Influenciado pelo Russell. E esses autores todos foram formulando a filosofia da linguagem nos seus primeiros momentos. Teve um período depois desses primeiros fundadores, assim, vamos dizer assim, Frege, Russell, teve um momento com o Círculo de Viena, em que a preocupação foi puramente linguagem, e entendida a linguagem de uma maneira que eles buscavam, pelo menos, que fosse não metafísica. A gente vai ter a oportunidade de discutir coisas assim nesse semestre. Porque nesse semestre, mais do que qualquer outro, eu acho que é um bom momento para a gente discutir o que é a linguagem mesmo, o que são essas coisas, que são as palavras e as frases, o que são essas coisas, a gente pode pensar que elas são que tipo de... São objetos físicos ou mentais ou o quê? E havia uma certa confiança no Círculo de Viena de que eles podiam lidar com linguagem sem ter nenhum tipo de implicação metafísica. Essa confiança certamente foi abalada. A gente vai ter um momento de discutir isso também. E certamente vocês vão se dar conta, ao longo do semestre, talvez antes, que as palavras, e entender o que é uma palavra, é uma coisa um pouco complicada. Eu diria que a gente não tem uma boa teoria das palavras até agora. Ninguém sabe o que é uma palavra. E ninguém sabe o que é uma frase. Mas antes parecia que as frases que eram coisas complicadas, se havia proposições expressas pelas frases ou não. Mas parece que nem mesmo palavras nós sabemos o que são. E eu pretendo, em um certo momento, no momento certo, a gente discutir isso. E há várias teorias, mas elas não estão completas, assim, sabe? Desenvolvidas sobre palavras. Assim, não são teorias ainda completamente desenvolvidas, mas nós vamos ter que discutir isso também.
E nesse momento, claro, a gente vai pensar um bocado de coisas. Tem coisas que a gente pode, tem lições que a gente pode aprender de filósofos muito da antiguidade até, sobre palavras. Certamente eu vou trazer essas coisas mais adiante aqui. E eu gostaria de dizer, inicialmente, fazer uma apresentação de por que a filosofia da linguagem lida, então. Por que há uma filosofia da linguagem, exatamente? Por que se lida com linguagem? E por que o conceito de linguagem e a linguagem mesma são coisas filosoficamente importantes. Eu gostaria de iniciar da seguinte maneira. Os filósofos, eles discutem conceitos. Isso não afirma que seja uma definição de filosofia, mas uma coisa importante para o filósofo é discutir os conceitos, porque não são os únicos instrumentos que o filósofo tem, mas são instrumentos. Um dos instrumentos que o filósofo tem são as Gedankenexperimente, né? O experimento de pensamento. O pessoal traduz no português, às vezes, por experimento conceitual. Mas eu acho que melhor dizer experimento de pensamento, porque, de repente, tu pode ter uma situação que não tem um conceito para algo. E tu estás fazendo um experimento com o teu pensamento. Não quer dizer que é conceitual sempre. Mas uma das coisas que a gente usa são conceitos. E esses conceitos filosóficos parece que têm um certo estilo próprio, né? Nos anos 60, os filósofos de Oxford, principalmente, que se diziam filósofos da linguagem comum, da linguagem da fala comum, que as pessoas usam, mesmo sem formalização, muitas vezes se apresentaram como apresentaram a própria filosofia ou a tarefa da filosofia como análise de conceitos. E esse é um modo de entender filosofia, mas evidentemente eu acho que nunca nenhum deles disse que isso era a definição de filosofia. E aí um dos conceitos chave para nós, claro, é a linguagem. Mas como é que nós entendemos esses conceitos, né? Se vocês forem ver já em filósofos muito anteriores, Platão, por exemplo, as obras do Platão, em geral, tematizam sempre um conceito. Ele chama de ideia, né? Ou eidos, né? Uma forma. São conceitos, porque os conceitos, o grego chama de ideia, não que a gente, depois dos modernos, começou a chamar de ideia, que são coisas mentais, mas ideias são coisas externas à mente. São eidos, são alguma coisa que nós podemos, de alguma maneira, usar a palavra acessar com a nossa mente, ou de alguma maneira. Platão dizia, nós podemos lembrar deles, anamnese. Talvez um filósofo dos dias de hoje vai dizer, nós podemos, por meio da reflexão, entender o que são esses conceitos. Claro, e aí a grande pergunta é como é que nós podemos fazer isso? E certamente nós fazemos isso com alguns conceitos e não com outros. Ninguém vai analisar, por reflexão, o conceito de água. Refletindo sobre o conceito de água, o que nós poderemos conhecer? Bom, que ela é líquida. Mas mesmo para isso a gente precisa de uma experiência. Então, se fez há muito tempo atrás, entre os filósofos, a distinção entre conceitos empíricos e conceitos que não são empíricos. Os conceitos empíricos, não vai procurar um filósofo para analisar um conceito de empírico como água ou alguma coisa assim. Tu vai fazer um experimento. O Kant já dizia assim, tu tens conceitos empíricos, tu precisa para fazer experimentos. Ele dizia o conceito de ouro mesmo. Talvez as pessoas pensem coisas diferentes sobre ouro, mas tu precisa de alguma coisa que te permita fazer experimentos, para fazer descobertas, algo assim. Tem uma opção de coisa a dizer sobre isso, mas e sobre o entendimento que o próprio Kant teve do conceito empírico de ouro, né? E como ele entendia diferentemente também os conceitos matemáticos e os conceitos filosóficos. Mas uma coisa interessante dos conceitos filosóficos é que parece que eles não são suscetíveis à prova empírica, e certamente nós poderíamos dizer que os conceitos filosóficos eles têm uma espécie de papel especial assim no nosso pensamento, porque já vou dar um exemplo agora, levando em consideração as palavras e o pensamento do Peter Strawson, que é um filósofo de Oxford. Eu falei agora há pouco deles, ele já é falecido. Peter Strawson era um filósofo da linguagem comum também. Ele pensava um bocado sobre o papel dos conceitos. E no curso dele de introdução à filosofia, que ele publicou anos depois, ele deu curso por muito tempo em Oxford,
uma introdução à filosofia, e ele discutia conceitos filosóficos. E ele disse, bom, o que os conceitos filosóficos têm que faz com que eles sejam conceitos realmente filosóficos? Bom, eles não são empíricos, ele também concordava com isso, né? Mas não só isso, eles parecem que eles são fundamentais também, e eles são necessários. Então, isso quer dizer, no sentido em que ele... Fundamentais porque ele pensa que a gente precisa desses conceitos para usar os outros. E eles são necessários porque eles vão ter que ser usados para nós pensarmos no mundo, então, necessários para pensar sobre o mundo, em qualquer circunstância. Então, ele dava exemplos lá. Agora, se vocês pensarem num conceito, por exemplo, que outro povo não teve, não é um conceito necessário para pensar no mundo. Eles não precisaram desse conceito. Agora, nós poderíamos pensar no mundo sem usar o conceito de objeto material, corpo, que em geral, alguns só usam a palavra corpo, né? Corpo ou objeto material. Poderíamos pensar no mundo sem o conceito de sujeito? Poderíamos pensar no mundo sem o conceito de linguagem? Espaço, tempo. Claro que espaço e tempo são coisas reais, em algum sentido da palavra. Real. Há mais a ser discutido sobre a palavra real no futuro. Mas espaço e tempo também são... Nós temos os conceitos de espaço e tempo. Esses conceitos não parecem opcionais. Como é que nós pensaríamos no mundo sem o conceito de espaço? Ou é opcional? Poderia pensar no mundo sem espaço. Então, o Strawson pensa que esses conceitos não são opcionais. Nós não temos alternativas a eles, em um certo sentido, em um certo modo de entender. E eles são conceitos que nós usamos para entender outros conceitos. Eu vou entender, por sei lá, árvore, mas aí o conceito de árvore, eu chego por meio de conceito objeto material, ou uso o conceito de objeto material para entender o conceito de árvore. E o conceito de linguagem é um conceito filosófico. Claro que eu evito hoje uma definição, embora mais adiante a gente vai falar sobre modos de entender linguagem, porque nesse momento eu quero deixar o conceito de linguagem implícito. A gente pode definir um conceito filosófico? Como é que nós definimos um conceito filosófico? Imagine o seguinte, que os cientistas conseguiram definir a água como que é formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Água é H2O. Então, foi uma definição de um conceito empírico. Se eles estão certos, água é H2O. Nós poderíamos fazer uma coisa similar com conceitos filosóficos. Kant ele coloca uma frase lá no Crítica da Razão Pura, ele diz assim, os conceitos matemáticos, como de triângulo, são conceitos dos quais nós temos uma definição no início do trabalho de análise. Quer dizer, eu já sei desde sempre, desde o início, que o triângulo tem 3 ângulos. Mas os conceitos filosóficos são aqueles para os quais eu sempre procuro uma definição. A frase não é bem essa, é diferente um pouco. Eu usei ela no epígrafe do meu doutorado. Nós procuramos a definição do conceito. Então, as definições em filosofia, em geral, são provisórias, dos conceitos filosóficos. São provisórias, porque elas têm que ser definições para nos permitir procurar algo. Famosamente, todo filósofo se depara com o famoso paradoxo da investigação, alguns chamam assim. O paradoxo da investigação, ele surge numa obra do Platão, e é uma obra sobre virtude. Agora eu não lembro bem, não é o Fedro, é um diálogo da fase média do Platão. A fase inicial do Platão é uma fase aporética, em que os diálogos acabam em aporias, então eles não sabem para onde, como resolver os problemas, basicamente. Na fase média, o Platão junta essas coisas todas, junta com uma proposta de solução junto com a teoria das ideias, das formas. E nessa obra, que é anterior ao Fedro e ao Fédon também, agora me faltou o nome. Eu tenho ela anotada aqui no livro. Professor, seria Mênon? Oi? Mênon? O Mênon. Ótimo. Por acaso,
Por acaso eu publiquei isso aqui num artigo meu até anos atrás, que está aqui nesse aqui, Arte e Filosofia. Lá eu coloco a citação. É um, era sobre arte até. É menos, ótimo, 80D. 80D é a passagem. Agradeço muito, hein? Essa ajuda. Pois no Menon, famosamente, aparece o paradoxo da investigação. E no paradoxo da investigação, a questão do Platão era como é que nós podemos entender um conceito, uma ideia, né? Porque lá o cético nesse caso não é o cético, mas o sofista, né? Perdoem os céticos não são sofistas, mas parte do que os sofistas faziam era ser cético, né? O sofista se pergunta, né, sobre o que é virtude, então como saber o que é virtude? E o paradoxo aparece da seguinte maneira: ó Sócrates, que é o protagonista da obra do Platão, ó Sócrates, se nós não sabemos o que é virtude, como podemos saber o que é virtude quando encontrá-la? E se nós já sabemos o que encontrar, então nós já sabemos o que é virtude. Então, para que procurar? Então, o paradoxo ele tem essa situação. Ou nós já sabemos tudo, ou não há o que procurar. Isso vale para todos os conceitos filosóficos. Como é que um filósofo faz uma teoria da justiça? Por exemplo, John Rawls, famosamente, faz uma teoria da justiça. Depois, o Robert Nozick, que era colega de departamento dele, faz uma outra teoria da justiça, que acha que a teoria da justiça dele não funciona. Como eles podem fazer isso? O conceito de justiça. Como é que eles chegam ao conceito de justiça? Então, nós já sabemos o que é justiça? Então, para que fazer teoria? Nós já sabemos. Mas se nós não sabemos, então nós inventamos? Então, é arbitrária a filosofia? Ela usa uma palavra e inventa alguma coisa? Ao mesmo tempo, os filósofos estão muito preocupados com a ideia de que nós temos intuições que nos guiam ao formular teorias. Então, e parece correto que nós temos algumas intuições, embora seja muito complicado dizer o que é uma intuição filosófica. Mas algo nos guia. Anos atrás, nos anos 60, 70, em que ainda a discussão sobre filosofia como análise de conceitos era muito forte, um filósofo britânico chamado Richard Hare escreveu muito sobre moral, tem a linguagem da moral, as linguagens das morais, as linguagens da moral, um dos livros dele. Ele era um filósofo da linguagem, trabalhando no estilo anos 60 mesmo, filosofia da linguagem natural, uma boa influência do Kant em ética, e uma boa influência também daquela posição em ética que é o utilitarismo, do utilitarismo, do consequencialismo também. Ele fez uma proposta assim sobre como é que nós podemos conhecer, entender um conceito, definir o conceito. Ele dá o exemplo de uma dança, diz assim: tu podes aprender a dançar e aí depois tu esquece os passos da dança, mas tu tem que lembrar de novo como é que tu dançavas. Em um certo sentido, isso não é lembrar, como no modelo platônico, lembrar de uma definição, mas é lembrar do teu modo de uso. Lembrar como é que tu usas, como é que tu ages quando tu usas um conceito. E, bom, isso também é uma proposta realmente que tem que ser discutida. E essa proposta é um pouco de que um conceito ele foi usado de um certo modo e eu tenho que aprender o uso dele e tentar formular as regras desse uso. Isso é uma coisa tão plausível para todos os conceitos. Claro, mas isso é uma tentativa de evitar a ideia de inatismo também, de que nós já sabemos os conceitos previamente, e a gente está lembrando conceitos. Mas
Talvez uma outra maneira de entender seja simplesmente explicar o seguinte, que nós possuímos certas identificações de algumas coisas. Essas identificações são, às vezes, talvez prévias à linguagem. Algumas delas, depois, quando nós aprendemos uma linguagem natural, são, de alguma maneira, conectadas com um certo uso de uma palavra de uma linguagem e não com a palavra de outra linguagem. E, então, quando nós formulamos as regras de uso, nós estamos também apelando a essa identificação que nós tínhamos disso. Certamente alguém já tinha visto cores antes de aprender a palavra para as cores. O que ele aprende é uma palavra ou conceito que ele conecta com aquela identificação. Mas isso, claro, evidente, eu diria que cada filósofo tem que dar uma resposta para o paradoxo da investigação. Essa foi que eu, na minha obra de 2015, eu tentei dar essa explicação para o paradoxo da investigação. Basicamente, tu tens identificações e tu conectas com palavras. Mas, evidentemente, qualquer um que refletiu sobre palavras já vai se dar conta que as palavras são coisas complexas, porque quando nós conectamos uma identificação com uma palavra, nós não estamos identificando ou não estamos conectando aquela identificação somente com um único uso da palavra, uma certa situação. Sei lá, se alguém chama uma coisa de vermelho, ou, sei lá, azul, amarelo ou verde, essa palavra, ela permanece. Então, por isso, alguns filósofos usam a noção de type, mas a gente vai ver type, o tipo de palavra. Depois eu vou, no momento certo, um pouco mais adiante, nós vamos discutir, na hora que a gente discutir casos de fixação de referência, eu vou discutir o problema que tem aqui, porque types somente, eles têm algo, não parecem fazer o trabalho que a gente busca que eles façam, para o caso da fixação de referência. Eu vou depois apresentar para vocês as coisas que eu penso sobre esse assunto. De fato, aí eu acho que há tudo por se fazer aqui. Se vocês procuram áreas da filosofia a ser exploradas, a filosofia da linguagem está cheia de coisas a ser resolvidas. O que são palavras, o que é uma fixação de referência. Types funcionam para o caso da fixação da referência? Parece que não. Palavras são types? Parece que não. Embora muita gente ache que são. Mas parece que não. E o que não, então, o que seriam palavras? Se a gente conseguir dar algum tipo de resposta provisória para isso, até o final do semestre, vai ser ótimo. Tem uma piada uma peça do Woody Allen que é a seguinte, ó, o cara procura um detetive para encontrar Deus, e aí diz, mas por que tu quer dizer? Que o professor de metafísica disse que se alguém provar alguma coisa em filosofia está passado. Mas o fato é que se a gente, claro, as provas filosóficas, elas são importantíssimas, mas sempre alguém pode levantar uma questão sobre, né? E, de fato, isso foi isso nos chama a atenção sobre a metodologia da filosofia. E uma coisa que levou uma revolução na filosofia no século XX, e que a gente até hoje colhe frutos, ótimos frutos disso, é que havia uma preocupação, em certo momento, em chegar a algumas provas em filosofia, ou chegar a talvez isso não se possa chegar em filosofia, provas mesmo. Mas alguns filósofos buscaram, o Círculo de Viena tentou fazer isso, e talvez descobrir por que não conseguiram, nos levar a novas lições. Mas, mesmo que algumas posições sejam controversas em filosofia, há posições sempre que ganham maior consideração em um certo momento, pelo menos. É bom que a gente trabalhe e conheça por quê, quais são os argumentos em favor, até que a gente descubra algum argumento que coloque isso em questão. A gente vai valorizar nessa disciplina muito os argumentos. Eu quero que vocês tenham muita atenção aos argumentos. A filosofia da linguagem está muito ligada
a reflexão sobre a linguagem, nós fazemos argumentos com frases, e essas frases são escritas numa linguagem, ou pensadas numa linguagem. Então, basicamente, a noção de linguagem, ela é um conceito e tanto, mas vários outros conceitos que a filosofia da linguagem aborda também são conceitos desse tipo fundamental. Frase, embora a linguística vá também tratar dessas coisas, né? Frase, proposição, conceito, sentido, referência e todas as noções que vão também se ligar a essas noções, que é uma espécie, quase uma família de noções. Essas noções, elas dizem respeito a todas as áreas da filosofia quase, principalmente as áreas de metafísica, as áreas que são ligadas à descrição da realidade. Agora, vocês podem pensar que em ética ou em algumas outras áreas, vocês poderiam não lidar com questões de linguagem, mas há um site, talvez, da filosofia da linguagem, que é o Michael Dummett, foi o apresentador desse site. O Michael Dummett disse assim: a filosofia da linguagem ela se tornou quase uma metafísica. Não num sentido a ser dado. A metafísica era pensada como sempre foi pensada, e é, certamente, a espinha dorsal da filosofia. Então, eu vou fazer uma frase aqui do William Peirce. Peirce diz assim: todo homem vai ter uma metafísica, então é bom analisá-la. Vai ter uma metafísica. Eu sou um materialista, ou sou um idealista, e nem penso sobre, então eu quero discutir ética. Mas o cara já tem uma metafísica, ele já sabe o que pensa, ele já sabe o que, ou já crê que sabe, o que ele supõe que existe na realidade. Então ele passa a discutir outra área da filosofia, mas geralmente nós temos uma metafísica, e o metafísico faz isso, ele fica analisando a metafísica propriamente. A filosofia da linguagem virou quase uma metafísica, no sentido de filosofia primeira. A palavra metafísica ela nunca foi usada pelo Aristóteles, embora a gente chame uma das obras dele de metafísica, né? Mas ele chamava de filosofia primeira. Filosofia primeira é isso, ela faz essa análise dos conceitos centrais, fundamentais. E a filosofia da linguagem ganhou esse papel porque os filósofos se deram conta que tinham que analisar a linguagem antes de começar a usá-la. Então, é evidente, qualquer filósofo vai discutir ética, então eu vou discutir o bem ou a justiça, ele vai ter que fazer uma análise do conceito de justiça, ele vai ter que dizer alguma coisa qualquer. O poder, polis, todos esses conceitos são conceitos filosóficos. Isso me chama a atenção, e deve chamar a atenção talvez todo filósofo, que é o seguinte, basicamente, nós estamos discutindo, vai passar uma propaganda política aqui, vou tirar o som. Tá, não, passou longe. Os conceitos filosóficos, eles têm um papel fundamental mesmo, como disse o Strawson, e eles são usados pelas outras áreas que não os investigam. Então, evidente, sei lá, direito vai usar a noção de justiça sem fazer análise de justiça. Quando alguém do direito começa a analisar a justiça, ele está fazendo filosofia. A gente pode entender a filosofia como uma espécie de atividade, não é o diploma que te faz um filósofo, mas é a tua atividade. Tu analisas conceitos fundamentais, né? O conceito de número, que foi o que trouxe o Frege, né? Ele analisava o conceito de número e o conceito de número 1. O 1, ele analisava o 1, o que é o 1? E queria saber o que era o número 1. E isso fazia com que o trabalho dele já não fosse o trabalho só de um matemático, era o trabalho de um filósofo agora. Porque o matemático ele usa números, ele não pergunta o que são números. Quando David Hilbert, que era um filósofo da matemática e matemático também, diz, números são sinais, são simplesmente sinais, não há números fora os sinais, ele está falando afirmações filosóficas. Então, esses conceitos,
o linguista vai usar linguagem ou vai usar frase, mas se ele analisar, ou, se ele perguntar, ou quiser fazer uma análise do conceito de frase, então ele é bem-vindo ao terreno da filosofia. Se ele quer saber o que é linguagem, dar uma definição de linguagem, ele vem para o terreno da filosofia. Querendo ou não, as áreas elas se especializam e elas usam esses conceitos, mas o terreno básico aqui é filosófico. Talvez alguém diga, não é impossível, eu já ouvi essa frase, ela é famosa. A filosofia pensa nos conceitos até que a gente tenha uma definição e aí se cria uma ciência. A filosofia lida com os conceitos no momento anterior às definições. Isso é parcialmente iluminador, mas não é correto, porque certamente pensem no conceito de verdade. Vocês imaginam que em algum momento o conceito de verdade vai ser objeto de uma análise exaustiva, ou alguém vai, sei lá, vai fazer uma ciência com o conceito de verdade? O conceito de verdade ele parece eminentemente filosófico e vai assim permanecer. Alguns conceitos certamente são uma tarefa com divisão de trabalho. Consciência parece ser um conceito como esse. Consciência e mente são conceitos que as ciências cognitivas lidam. Aí o filósofo é chamado, o filósofo vai para lá, os cientistas cognitivos também, e tentam discutir juntos o que é consciência. Aí a filosofia tem uma porção de coisas a dizer sobre o que é consciência. E está dizendo. Está dizendo. E isso faz bem mais importante a tarefa, novamente, não, ela sempre foi bem importante, mas faz ser reconhecida a importância da tarefa filosófica nos dias de hoje, de novo, depois de um momento em que alguns filósofos disseram que só o que importava era ler textos e fazer análise de texto. Não quero criticar ninguém em particular, mas é uma visão da filosofia que já foi ultrapassada. Como foi ultrapassada? Foi ultrapassada pela própria filosofia, porque a filosofia agora analisa, sei lá, faz proposta sobre o que é a consciência. Isso não é análise de texto. Então, eu quero me manter incontroverso nesse curso, que é muito difícil para mim. Uma vez o Davidson disse uma frase maravilhosa: ali onde os limites não são precisos, apenas os tímidos não os ultrapassam. E se há uma coisa que alguém tem que ter para ser filósofo, é coragem. Quem não tem coragem, pode abandonar o curso. Quer dizer, não abandone o curso. Mas, para ser filósofo, tem que ter coragem mesmo. Tem que ter uma sensibilidade extrema para as mínimas coisas poderem ser percebidas e notadas. Sensibilidade extrema. Mas criar também uma coragem extrema para, com total sensibilidade, não ser destruído. Criar uma espécie de coraça aqui, que permita guardar sensibilidade sem ser destruído e com muita coragem. E o trabalho filosófico vai exigir isso da gente, se for sério, honesto. E eu já pensei assim, filosofia tem que ser honesta. Quer dizer, ela tem que, nesse sentido, é uma das maiores forças do ser humano. Tem uma passagem lá do Fausto de Goethe, em que o Mefisto diz assim para o Fausto: liberta-te do siso e da ciência, máximas forças do homem. Vê isso em alemão, como é que fica, mas basicamente isso aí é a tradução em português, ficou na minha cabeça, nunca saiu. Tradução da E de Ouro até. Liberta-te da seriedade da ciência, que são as máximas forças do homem. É a ciência no sentido de conhecimento. Né? A filosofia é conhecimento. São máximas forças do humano. E nós vamos acompanhar esse curso com esse espírito. Eu quero que vocês tenham, em todo momento, não pensem que devem defender um filósofo, ou nem atacar simplesmente por atacar, mas tratem as propostas deles exatamente como propostas. Isso que faz a diferença entre filosofia e outras áreas
eu não vou dar nome assim, mas basicamente a filosofia e o filósofo, ele tem uma fluidez no uso dos conceitos. É um filósofo falecido agora, que ele escreveu um livro de filosofia para crianças até. Gareth Matthews. Ele começou a discutir filosofia com os filhos dele. E os filhos dele faziam... Aliás, o meu filho também tinha cada sacada filosófica. Eu anotei as sacadas filosóficas. Uma vez meu filho perguntou, pai, às vezes é sempre, quase sempre, nunca ou quase nunca. E o guri está usando os quantificadores com muita sofisticação. E vocês vão ver nos filhos ou crianças que vocês as questões filosóficas deles são finíssimas, finíssimas. E o Gareth Matthews começou a anotar tudo, porque ele era um filósofo que tratava com os filósofos antigos, ele conhecia tudo de Platão, de Aristóteles, conhecia muitos desses caras todos. E ele via assim, essa questão é dos filósofos tais, sabe? Ele via e discutia com os filhos. E os filhos iam respondendo as questões, iam fazendo perguntas e respondendo, e ele ia anotando. Quando os filhos chegaram à adolescência, eles não estavam mais interessados nisso. E ele ficou surpreso. E aí ele diz o seguinte, é que as crianças e os filósofos nunca amadureceram. Quando tu chegas à adolescência, tu fechas os conceitos. No sentido, ele diz isso, eu acho correto até, esse modo de entender, que basicamente o conceito do filósofo, às vezes, é um conceito aberto para poder lidar com a realidade. Como a realidade é fluida, o filósofo tem que usar o conceito de um modo fluido. Se ele fecha, o Wittgenstein tem uma frase maravilhosa, ele diz o seguinte, quando alguém diz, isto é assim, ele mostrou exatamente onde parou de pensar. Tem uma frase famosa do Austin. O Austin tem uma obra bem pequena. Era um filósofo da linguagem finíssimo de Oxford. Ele se encontrava com os alunos dele no sábado de manhã para discutir filosofia. Acho que era sábado de manhã. Tinha um dia da semana que se encontravam. E ele diz assim, ele faz uma pergunta nos textos, ele diz assim, se o meu gato, ele diz assim, eu tô aqui, sei lá, lendo meu livro, tem um gato aqui. Agora imagina, o exemplo eu estou lembrando de memória, não pode ser corrigido esse exemplo. Ele diz assim, imagina que o meu gato agora levanta assim e cita e diz um poema de Shakespeare. Eu vou dizer que é um gato ou não é um gato? Uma vez numa aula minha, alguém disse, gato não fala. Eu fiquei em silêncio, mas no fundo eu fiquei pensando, pô, essa pessoa não nasceu para filosofia. Porque para o filósofo e para a criança, é sempre uma possibilidade que o gato fale. O filósofo não exclui que o conceito de gato não possa se conectar com o conceito de linguagem. Quando alguém diz, esse conceito não conecta com aquele, bom, ele tem conceitos fechados mesmo. Talvez a gente possa fazer isso com certos conceitos matemáticos. Sei lá, triângulo tem 3 ângulos, senão não seria um triângulo. Na geometria euclidiana. Se os conceitos são tratados como fluidos, isso talvez todo ser humano tenha mesmo até a adolescência. Ele tem que fechar os conceitos. Para ele poder viver, ele vai ter que fechar conceitos. Bom, sei lá, gato não fala, então eu tenho que fazer, tenho que trabalhar aqui, não posso pensar que ele vai me dizer alguma coisa daqui a pouco, sei lá. Vai ter que fechar para poder lidar com o caos, vamos dizer assim. Mas o filósofo, ele fica nessa... Por isso ele está numa situação frágil. E ele tem que ter coragem e uma coraça também. E por isso também as pessoas devem considerar as opiniões dos filósofos com o devido cuidado, porque há filósofos que nunca mudaram a sua teoria a vida inteira. Há filósofos como, famosamente, Bertrand Russell, que teve várias teorias. Então, não é raro que vocês encontrem um texto do Russell, com diferença de 1 ano, às vezes, entre os dois, ele tem uma teoria totalmente diferente. Claro, nós devemos sempre ter consciência de quando nós mudamos uma teoria e dizer, olha, eu não penso mais isso. Você vai mostrar. Não, mas quando vocês encontram afirmações filosóficas, muitas vezes vocês vão encontrar afirmações que são provisórias. De um livro, de cara tá pensando. Isso por exemplo, no Platão é muito claro, ele tem posições muito distintas, né, nas fases do pensamento dele, a fase tardia mesmo, que ele tem o sofista e outras coisas, ele tem uma teoria muito sofisticada, que
teoria das ideias já não aparece tanto. Sobre uma coisa ainda que a dizer, assim, sobre os conceitos que a gente vai usar, que são conceitos fundamentais. Proposição é um conceito fundamental, certamente. O conceito de dizer, nós vamos também usar esse conceito. Nós vamos encontrar em Frege, na próxima aula, certos desenvolvimentos filosóficos sobre a noção de proposição, que são, talvez o Frege nem não tivesse consciência disso, porque o Frege não era propriamente um filósofo, assim, ele era filósofo em sua atividade, mas ele não teve uma formação, onde nós sabemos, né, em filosofia. Então eu não sei se ele tinha consciência de que ele estava descobrindo novamente uma teoria que era do Platão. Quer dizer, muito próximo, não era a teoria do Platão, evidente, era a teoria muito próxima do Platão. Mas quando nós formos discutir o que é uma proposição e o que é linguagem, talvez nós tenhamos que nos deparar com certas questões, como que as frases, por exemplo, ou as proposições, elas têm uma complexidade. E isso mostra como o conceito de dizer, ele não é um conceito muito simples, e o conceito de falar também. Essas coisas podem ser distinguidas. Certamente, algumas palavras que nós usamos para discutir linguagem, elas, nesse momento ainda, estão cheias de ambiguidade. E o que é ambiguidade? Ambiguidade é ter dois significados ou mais. A gente vai ver mais adiante quando discutir semântica. Desde Carnap, e de um aluno do Carnap, que foi um professor, agora esqueci o nome desse aluno dele, mas mais adiante eu falo, ele se criou a distinção entre pragmática, semântica e sintaxe. Eu suponho que o Carnap usava isso em aula. Depois ele foi para um departamento nos Estados Unidos, quando ele veio para os Estados Unidos, um departamento depois de Harvard. De 1940 a 1941, estão no departamento de filosofia de Harvard. O Carnap, Tarski, e o Gödel e o Quine. Depois desse período, o Carnap vai para Illinois. Não, Chicago, vai para Chicago. E lá um colega de departamento dele, que tem influência dele, assim, das ideias dele, cria essa distinção pragmática, semântica e sintaxe. E o cara, até onde eu sei, posso ser corrigido nisso aqui, a questão de história da filosofia, sempre alguém pode descobrir que alguém disse algo antes no artigo e não foi citado, ou sei lá o quê. E, basicamente, essa distinção nós vamos usar aqui, vamos refinar essa distinção. As palavras que dizem respeito à filosofia da linguagem, todas são suscetíveis de refinamento, porque é uma ciência, é uma filosofia e uma ciência em desenvolvimento. É uma ciência no sentido de um saber, de um conhecimento. Então, nós distinguimos, sintaxe seria uma investigação da forma da linguagem, semântica estuda o conteúdo da linguagem, ou o significado da linguagem, mas o conteúdo, para usar a palavra mais primeva, vamos dizer assim, a palavra mais tradicional, e a pragmática estuda a linguagem e o uso da linguagem pelos falantes. Nós vamos ver, isso vai ficar muito mais claro, está quase na hora do cafezinho, quase na hora do café. Segura mais 5 minutos para a hora do café. O estudo da linguagem, ela de fato, mesmo o interesse que os filósofos tiveram na linguagem, acompanhou essas 3 fases. Depois da fase inicial, com Frege e Russell, os filósofos, chamados filósofos positivistas lógicos hoje em dia, eles usaram esse nome num único artigo, mas pegou e nunca mais se libertaram desse nome. Mas, de fato, eu prefiro chamá-los de empiristas lógicos, como eles mesmos chamavam, o Círculo de Viena, que é um ótimo nome também. Esses filósofos se dedicaram muito à sintaxe, ao estudo da sintaxe mesmo, da linguagem, e eles acharam até que aquilo era a grande solução para os problemas. Até acharam que podiam ter uma sintaxe e resolver os problemas filosóficos dessa maneira. Isso
Isso a gente vai ver, é paralelo com alguns problemas na filosofia da matemática, e a solução, quer dizer, a solução para isso foi uma saída para a semântica, que também houve na filosofia da matemática. Essa saída para a semântica foi depois, na metade do século XX, basicamente, uma porção de filósofos começou a teorizar a semântica, significado, tentar suplementar o que parecia ser ainda insuficiente na análise da sintaxe. Nos anos 60 e 70, houve um grande momento da pragmática. O pessoal que estuda ética pode ver o trabalho do Karl Otto Appel e do Jürgen Habermas, dois filósofos da ética, que fizeram teorias pragmáticas, teorias éticas pragmáticas. Eles trabalharam bem naquele período, estão vivos, né? Mas assim, a fase em que eles estão formulando a teoria deles nos anos 60, foi justamente o período em que as teorias pragmáticas estavam muito fortes. Então foi o período do início lá, o John Searle, a influência do Austin, com muita influência do Wittgenstein, muita influência também da filosofia de Oxford. E um grande filósofo também do período é o Grice. O Strawson foi um filósofo influente nesse momento também. Então, surgiram teorias performativas da verdade, como se a verdade pudesse ser solucionada pela pragmática. O que é verdade? A verdade é um ato de fala. É insuficiente mesmo, a gente sabe hoje isso não responde a alguns problemas. Mas, mesmo assim, foi uma tentativa importante. Strawson defendeu uma teoria em 1950, mais ou menos, nos anos 50, uma teoria performativa da verdade,